Eliane Jorge. Professora Eliane Jorge, ela é da Faculdade de Medicina de Botucatu, ela é livre-docente pela Faculdade de Botucatu, e o tema que a professora Eliane Jorge vai falar é sobre meta-análise, né, e revisões sistemáticas. Eliane, eu achei assim, pensei nesse tema porque eu acho que o tema revisão sistemática, se você sabe fazer a revisão sistemática, você consegue fazer pesquisa de qualidade, independente de onde você estiver, independente de verba, praticamente, né? Se você tiver pessoas que sabem fazer revisão sistemática, a gente pode colaborar muito, assim, com a pesquisa, com o desenvolvimento, com a produção de pesquisa mesmo, de boa qualidade, fazendo revisão sistemática sem ter muita verba, né? E então eu achei um tema assim super interessante. Então a palavra é sua, Eliane. Quero aprender muito com você, viu? Ah, muito Bem-vinda. obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade. Falar sobre revisão sistemática, para mim, é sempre prazeroso. E o objetivo dessa aula é mesmo passar alguns conceitos básicos sobre o que é revisão sistemática, o que é meta-análise, né? E qual que é a importância de se fazer uma revisão sistemática. Então, a primeira questão que eu quero levantar é essa: por que fazer revisão sistemática, né? Se nós pensarmos que a cada dia são publicados muitos estudos novos e por ano 20 milhões de artigos novos, para quem pratica, né, na clínica diariamente, é impossível ler tudo isso, né? Então, a revisão sistemática é uma forma de compilar o resultado desses estudos novos e dizer qual que é a melhor evidência científica para a prática clínica. E levando em consideração também que os estudos, nem todos os estudos publicados são de boa qualidade, existem estudos que são muito ruins. E a revisão sistemática, ela ajuda a selecionar esses estudos melhores, né, de boa qualidade metodológica, para ver se aquela evidência que está sendo mostrada como resultado pode ser confiável, pode ser utilizada ou não. Então, a revisão sistemática nada mais é do que uma ferramenta que reúne estudos semelhantes, ela é um estudo secundário, né, que usa estudos primários semelhantes e que avalia a qualidade metodológica desses estudos e a evidência que é gerada por eles. E isso é feito de uma forma sistemática. Isso que é importante, né? Porque a revisão narrativa, ela geralmente é muito ampla, a pergunta é muito genérica e não existe uma sistematização na avaliação dos estudos, né? Então, isso diferencia a revisão sistemática. E, quando possível, a revisão sistemática, ela faz uma análise estatística dos resultados dos estudos incluídos, que é a meta-análise. Então, a meta-análise nada mais é do que a cereja do bolo da revisão sistemática. Então, quando você consegue fazer a meta-análise, você tem uma evidência, né, muito mais robusta do que você analisar individualmente o resultado de cada estudo. E a revisão sistemática é o melhor nível de evidência para a tomada de decisões clínicas, né? Se nós olharmos a pirâmide da medicina baseada em evidência, né, nós vemos que na base da pirâmide, então, ficam os estudos experimentais, as séries de casos, depois vai subindo para casos série de casos, estudos controlados, e aqui em cima, os ensaios clínicos randomizados, e por último, as revisões temáticas com meta-análise. Então, essa pirâmide, quanto mais alto, maior o nível de evidência, mais forte a evidência gerada, e quando se consegue fazer a meta-análise, então, é o que se deseja, né? Atualmente, essa pirâmide, ela tem sofrido algumas modificações, tá? Porque a qualidade do estudo, ela tem sido mais valorizada do que o modelo do estudo em si. Então, existem ensaios clínicos randomizados de qualidade ruim, que não são muito aproveitados, e tem estudos que ficam mais abaixo na pirâmide, estudos não randomizados, estudos controlados, estudos coortes bem feitos,
que tem um nível de evidência melhor do que os ensaios clínicos. Então, as ondas da pirâmide agora, elas são dessa forma, mostrando que tem estudos que estão abaixo, mas eles sobem no nível de evidência se tem metodologia boa, e outros abaixo, né? E a revisão sistemática é a lupa que a gente vai colocar em cima desses estudos para avaliar a qualidade e a força da recomendação que está sendo gerada por eles. Então, nós temos 3 tipos de situação quando a gente quer fazer uma revisão sistemática. A situação ideal, que é aquela que a gente tem uma pergunta clínica que a gente quer responder, e nós encontramos ensaios clínicos randomizados para incluir na nossa revisão sistemática, e nós temos uma resposta adequada para essa questão. Essa é a situação ideal, mas muitas vezes quem vai fazer a revisão não vai achar ensaio clínico sobre um determinado assunto. Ou porque é estudo com criança, ou porque é difícil de randomizar. Então, o que se tem é somente estudos observacionais. Nesse caso, já existem revisão sistemática que inclui estudo observacional, tá? A metodologia é um pouco diferente, e tem uma situação 3 que só existe estudo série de casos, por exemplo. Não tem estudo que tem um grupo controle para comparar. Então, como que a gente faz esses casos? Existe um tipo de meta-análise especial, que é a meta-análise proporcional de série de casos, que dá para tirar um resultado quando você não tem nada na literatura. Então, o primeiro passo para se fazer uma revisão sistemática é elaborar a pergunta clínica. Ela tem que ser bem definida, né? E essa pergunta, se ela for bem feita, ela vai maximizar a recuperação das evidências, vai evitar buscas desnecessárias e vai diminuir a ocorrência de erro sistemático durante as várias etapas da revisão. Como que se faz essa pergunta? Então, ela tem 4 itens, que todo mundo conhece o PICO, né? Então, o P de participantes. Então, o que eu quero estudar, né? Que tipo de doença, que população que eu vou estudar, que situação clínica eu vou estudar. O I, que é a intervenção de interesse, então eu vou pegar uma droga nova, eu pego uma técnica cirúrgica nova, um teste diagnóstico, que eu quero ver se é bom. O grupo controle é o C, né? O grupo de comparação, que pode ser a intervenção padrão que é utilizada atualmente, que vai ser comparada com a sua nova, a intervenção mais utilizada, ou também pode comparar com nada, com nenhuma intervenção. Os desfechos, né, os outcomes, então, qual que é o desfecho clínico que eu quero estudar? Quais são as variáveis e os resultados que eu espero com essa revisão? O segundo passo é identificar a evidência. Então, eu vou localizar os meus estudos. Como eu vou fazer isso? Eu vou lançar mão de bases de dados eletrônicas, né? Para isso, eu preciso de uma estratégia de busca bem feita. Essa estratégia, ela deve ser adequada para cada base de dados. Então, se eu fizer uma estratégia igual para todas as bases de dados, eu vou perder artigo. Então, para o Embase é de um jeito, para a PubMed é do outro, para o Lilacs é do outro. Então, às vezes a gente precisa de ajuda de um bibliotecário, alguém que entenda de como fazer a estratégia de busca de forma correta para não perder estudos. Depois, se alguém se interessar, eu tenho um material que fala como fazer isso, que eu posso passar para vocês, tá? Para fazer, então, a busca, a gente não lança mão só das bases de dados eletrônica, mas também a gente olha a referência bibliográfica dos estudos mais relevantes, olha os anais de congresso e a literatura cinzenta, que nada mais é do que aqueles estudos que não foram publicados. Então, muitas vezes é um estudo bom, uma tese, que é feita numa universidade boa, que não conseguiu ser publicado. Então, esse estudo pode ser inserido numa revisão sistemática. Ou um trabalho que foi apresentado num bom congresso, mas não foi publicado, né? O próximo passo é a seleção dos estudos. Então, a partir da busca, a gente vai chegar num número X de estudos, aqui 1.165. Essa seleção sempre é feita por 2 pessoas de forma independente, né? Depois, a gente elimina as duplicatas. Já existem programas que ajudam a fazer isso, que facilitou bastante a nossa vida. Depois, se chega num número sem as duplicatas, esse número de artigos vai ser
lido pelo título e pelo abstract. E aí você vai eliminar, então, estudos que estão fora do tema, estudos que não são randomizados, coortes, estudos experimentais. Se chega num número menor, bem menor. Aí esse número de artigos menor vai ser lido na íntegra, o artigo todo. Nessa fase também alguns estudos são eliminados. Aí se chega numa quantidade X de artigos que, se eles forem homogêneos, os resultados forem semelhantes, ele vai passar para a fase de meta-análise, ele vai entrar na análise quantitativa. Se for resultado muito diferente, ele vai passar pela análise qualitativa somente. Tá? Depois que você já tem um estudo na mão, então nós vamos extrair os dados desses estudos. Como que isso é feito? Então a gente vai avaliar a metodologia do estudo. Também essa fase é feita por 2 revisores independentes. E um terceiro sempre fica de stand-by para casos em que existe divergência de opinião entre esses 2 primeiros, tá? Então sempre tem um terceiro. E nessa fase também a gente vai avaliar se os estudos têm algum viés, né? Então, se o viés pode diminuir a qualidade desse estudo. Nessa fase, então, a gente vai ver quais são as características da metodologia, dos participantes e dos desfechos dos estudos. Isso é registrado, é resumido, e depois nós vamos juntar os estudos que são semelhantes e deixar no outro grupo os estudos que não vão participar da meta-análise. Nessa fase também é importante fazer contato com os autores. Muitas vezes, um estudo ele omite algumas informações que são importantes para você avaliar o estudo. Então, você faz um e-mail, pergunta para o autor aquilo que você quer saber. Na maioria das vezes, eles respondem. Então, aqui é um exemplo, né, de uma ficha que a gente tem de extração de dados, né? Então, você coloca o nome do artigo, o ano, aí o desenho do estudo, se ele é multicêntrico ou não, o período, se ele justificou o tamanho da amostra, como que ele fez a randomização e assim por diante. Depois aqui, os dados dos participantes, quais foram os critérios de inclusão, de exclusão, os grupos experimentais, quais foram os desfechos avaliados e alguma nota que você queira colocar de observação aqui embaixo. O próximo passo, depois disso, é avaliar a qualidade, então, metodológica. O risco de viés. A colaboração Cochrane, que é uma organização especializada em fazer revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, ela tem essa ferramenta que tem 7 domínios, tá? E você vai analisar, então, primeiro a geração da alocação, então, como foi feita a randomização, como foi gerada, como que você ocultou essa geração de randomização, como foi o mascaramento dos participantes e profissionais, como foi o mascaramento de quem avaliou o desfecho, o resultado da intervenção, esse artigo, o estudo teve perda? Perdeu número de participantes, perdeu dados durante o estudo. O autor relatou todos os desfechos que ele propôs, todos os desfechos primários e secundários nos resultados. E também outros vieses, como, por exemplo, fomento da indústria farmacêutica, então, se o estudo é patrocinado ou não, e viés de publicação, tá? Aqui em cima, mostra como que a gente faz essa avaliação. O que está em vermelho é alto risco de viés, o que está em amarelo é risco incerto de viés, e o que está em verde é baixo risco de viés. Então, a gente analisa cada estudo em relação a alto, baixo, risco incerto de viés. Então, aí os tipos de viés têm nome. Então, viés de seleção tem relação, então, com a alocação dos pacientes. Viés de performance tem a ver com o mascaramento dos participantes. De detecção, com o mascaramento dos avaliadores. De atrito, com as perdas, né, de desfechos de pacientes. E o de descrição, se foi reportado de forma seletiva os resultados. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, sobre a geração da sequência aleatória. Não precisa de grande tecnologia, tá? Pode ser feito até dado. Joga o dado e fala, esse paciente vai para o grupo tal, o outro vai para o grupo tal.
Então, pode ser feita uma geração de números randômicos no computador. Então, todas essas formas são aceitas como sendo de baixo risco de viés. Para ocultar a sequência aleatória, o mais adequado é usar um envelope selado, fechado, que o paciente e o pesquisador não vai saber para que grupo está sendo locado. Quanto ao mascaramento, né, dos participantes e pesquisadores, baixo risco de viés é quando o estudo reporta que foi feito um cegamento desses participantes, tanto do paciente como do médico, tá? E é interessante, por exemplo, em alguns procedimentos cirúrgicos que se faça o procedimento Chan. O que é isso? Então, você vai fazer no paciente que está no grupo controle o mesmo procedimento, a mesma técnica que você fez no grupo intervenção, só que de forma simulada. Então, o paciente ele não sabe se ele recebeu a medicação ou se ele foi feito um procedimento nele ou não. O viés de detecção, então, vai ver o mascaramento dos avaliadores de desfecho. Então, aqui a gente considera que é baixo risco, né, quando quem vai avaliar não sabe se aquele paciente recebeu a intervenção ou não. O que acontece muitas vezes? É impossível de fazer o cegamento. Então, por exemplo, um estudo que a intervenção é laser, não tem como o médico ele vai olhar, ele vai ver a marca do laser. Então, não tem como mascarar uma situação dessa. Então, quando o autor reporta que não foi possível fazer o cegamento e dar uma justificativa, ele também é considerado como baixo risco de viés. O viés de atrito tem a ver, então, com a perda de dados ou de desfechos. Então, até 20% de perda por grupo é tolerável. Acima de 20% de perda já é considerado alto risco de viés. Então, tem estudos que começam com 100 pacientes e terminam com 20, né? Então, esse estudo, ele não vai ter uma boa qualidade metodológica, porque está perdendo muito dado, né? O desfecho seletivo, então, é se o autor ele deixou de reportar algum resultado. Então, às vezes, há interesse por parte dos autores de ocultar alguma informação que não foi como eles gostariam que tivesse sido. Então, você tem que ver se lá no protocolo do estudo estava previsto de ser reportado tais desfechos. E aí você vai lá no resultado e vê se todos aqueles desfechos estão reportados mesmo, os resultados. Outras fontes de viés, então, como eu falei, pode ser fomento de indústria, né? Atualmente tem muito, né, laboratório patrocinando o estudo, e tem muitos autores que têm esse conflito de interesse. E o viés de publicação. O que é o viés de publicação? Os estudos que têm resultados positivos, eles têm muito mais chance de conseguir ser publicados do que os artigos que têm resultados negativos ou que não foram interessantes. Eles são publicados antes, eles são publicados em revista de mais fator de impacto, e isso leva a um viés, tá? Então, dá para a gente avaliar isso se nós incluímos mais de 10 estudos na revisão. Se tiver menos de 10 estudos, não dá para fazer esse cálculo. Se tiver mais, dá para fazer essa análise gráfica, tá? É uma pirâmide, e o que se espera é que a distribuição dos estudos seja feita de forma homogênea, né? Normalmente, os estudos de maior peso, eles se concentram no ápice da pirâmide e os estudos de menor peso na base. Quando existe o viés de publicação, os estudos de menor peso, eles migram para o lado direito da pirâmide, causando um espaço em branco aqui e uma assimetria, mostrando que existe viés. O sexto passo para a gente fazer a revisão sistemática, então, é juntar os estudos que são homogêneos, né? Então, a gente agrupa esses estudos baseados nas semelhanças entre eles, e os resultados que não têm combinação possível não vão entrar na meta-análise. E os resultados que são semelhantes, eles vão, então, fazer parte da meta-análise. E se falando de meta-análise, quem criou a meta-análise foi a colaboração Cochrane. A primeira meta-análise foi feita por eles, e o símbolo da colaboração Cochrane, né, alguns dizem que são 2 Cs, né, por causa de colaboração Cochrane,
Mas alguns dizem que é um útero estilizado por causa do tema da primeira revisão sistemática que foi feita, cuja pergunta clínica era: o corticosteroide dado para mulher grávida, ele vai diminuir a mortalidade neonatal? Ele vai prevenir essa mortalidade? Então, essa foi a pergunta que foi estudada. E aqui na meta-análise estilizada, a gente tem essa linha vertical, que é a linha da hipótese nula. Então, todo estudo que cruza ou encosta nessa linha não teve diferença entre a intervenção e o controle. Então, nós temos na horizontal os estudos que foram incluídos, então aqui foram incluídos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudos, sendo que 1, 2, 3, 4 cruzaram ou encostaram a linha da hipótese nula, então não mostraram diferença entre o uso do corticoide ou do placebo, e 2 estudos mostraram diferença a favor do corticoide, né? Um estudo de 1972, bem antigo, e um outro estudo aqui embaixo. Esse losango ou diamante, ele mostra o resultado, então, da meta-análise. Qual que foi o efeito resultante da meta-análise? Aqui no caso, à esquerda, no caso de revisões da Cochrane, para desfechos negativos, tipo mortalidade, ele sempre fica do lado esquerdo, o losango, tá? Se for desfecho positivo, quando ele fica à direita, a favor da intervenção com desfecho positivo. E aqui, analisando essa meta-análise, a gente vê uma coisa interessante. Esse estudo de 1972, ele contribuiu para o resultado final da meta-análise. Então, muitas vezes a gente escuta falar que o estudo recente é melhor, né? Então, não leva em consideração resultados muito antigos, né? E essa meta-análise mostrou que isso não é bem verdade, né? E outra coisa que a gente costuma ouvir muito é que a maioria dos estudos mostrou tal resultado, então é isso que eu tenho que fazer na minha prática. Não necessariamente, né? Então, aqui, a maioria dos estudos não mostrou diferença. Então, se a gente fosse atrás desses resultados, a gente não usaria o corticoide para prevenir mortalidade neonatal. Então, esse forest plot, ou a meta-análise, ela é colocada, né, nesse formato aqui, tá? Então, aqui primeiro se colocam os estudos que foram incluídos, aí tem o grupo da intervenção, o grupo controle, aí tem o número de eventos. Então, 13 eventos em 30 participantes, 15 eventos em 30 participantes, né? Aqui o peso do estudo. Então, os estudos com maior número de participantes têm maior peso. Os estudos menores têm menor peso. E isso é representado aqui pelo tamanho do quadradinho. Então, estudos que têm peso maior têm um quadradinho maior, mais largo, e os estudos com menor peso têm um quadradinho menor. Aqui tem o odds ratio, ou risco relativo, o intervalo de confiança. E na representação aqui temos a linha vertical, que é a linha da hipótese nula, os estudos incluídos, então aquele que cruza ou toca a linha vertical não mostra diferença entre as intervenções, e aqueles que ficam longe da linha mostram uma diferença significativa entre os grupos. Aqui o losango, mostrando o resultado final a favor da intervenção, né? E outra coisa que a gente precisa falar aqui é o intervalo de confiança. Quanto maior essa linha horizontal, maior é o intervalo de confiança. E quanto maior o intervalo de confiança na meta-análise, menor é a confiança que eu tenho nesse estudo. É o inverso, tá? Então, quanto menor o intervalo de confiança, mais confiável é esse resultado, né? Mais forte é a evidência. Aqui embaixo, na revisão, a gente tem esse I ao quadrado, que é o teste de heterogeneidade, tá? Que mostra quão homogêneo ou quão heterogêneo são esses estudos. Então, quando ela é baixa, uma meta-análise ela é confiável. Se ela for acima de 70%, essa meta-análise é desconsiderada, ela nem é colocada nos resultados, tá? E aqui tem o P final, resultante de toda essa análise. Vocês já tiveram uma aula aí sobre P, né? Estão sabendo tudo da significância dele. Aqui é um outro exemplo de meta-análise, já agora comparando a vitrectomia
posterior versus o buccal escleral para tratamento de descolamento de retina, notem que o N é bastante grande, 15.947 olhos. Dificilmente você conseguiria um estudo com um N desse. Então, a meta-análise proporciona esse tipo de amostra bem grande, então você tem um resultado bem significativo. Aqui estão os estudos, né? Notem que aqui não é número de eventos, aqui é média. Então, às vezes, quando o desfecho não é dicotômico, né? É uma média, uma diferença de média, então aqui aparece de forma diferente. Então, aqui os estudos, alguns a favor da vitrectomia, outros a favor do buccal, mas o losango favoreceu aqui o buccal. O desfecho que estava sendo avaliado aqui era melhor acuidade visual corrigida. E esse estudo ele foi bastante controverso, é um estudo recente, porque todo mundo esperava que a vitrectomia fosse ser melhor em termos de acuidade visual do que o buccal, né? Acontece que os autores, eles juntaram aqui pacientes olhos pseudofásicos com olhos fásicos. Então, isso pode ter contribuído para o resultado, porque a vitrectomia, ela causa catarata. Então, pode ser que essa melhora da acuidade visual, que se tivesse feito uma análise de subgrupo, separando os pacientes que eram pseudofásicos, talvez esse resultado mudasse. Então, querendo falar para vocês que pode ser feita análise de subgrupo, tá? Então, aqui, por exemplo, comparando o mineralocorticoide com placebo para ver o que é melhor para tratar central serosa, né? Então, aqui os autores fizeram uma divisão. Um grupo que utilizou uma droga que tinha um efeito mais agudo, mais curto, com menos de 3 meses, e um outro subgrupo com uma droga que agia por mais tempo. Então, pode ser feito, aqui tem vários losangos, né? O losango para cada subgrupo e o losango resultante aqui embaixo. Então, ambos os grupos, os subgrupos, não mostraram diferença entre usar a droga e usar o placebo. Nesse tipo de meta-análise, também, às vezes, o programa deixa você já colocar aqui a análise de viés. Então, dá para você saber se esse estudo que foi incluído, se ele tinha uma boa qualidade ou não, tá? Bom, então, a meta-análise, ela nada mais é do que uma síntese dos dados, e ela possibilita você escolher, então, qual medida de efeito você quer estudar. Se o desfecho for dicotômico, você vai usar o odds ratio, o risco relativo. Se for contínuo, né, uma diferença de média. Dá para fazer o cálculo da heterogeneidade. Então, lembrar que meta-análises com mais de 70% de I ao quadrado, elas não devem ser consideradas. E o que pode abaixar essa heterogeneidade? Uma análise de sensibilidade. O que é isso? Se você tem um estudo lá na sua meta-análise, que ele tem um intervalo de confiança gigante, tem um N muito pequeno, tem um poder estatístico baixo, eventualmente, se você retirar, você pode tentar retirar esse estudo da meta-análise e ver se essa heterogeneidade vai baixar. Geralmente abaixa. Então, estudos que não são muito parecidos, que às vezes tem um fora da curva ali, na hora que você juntou os estudos, tem pouco estudo, você vai querer usar todos. Então, às vezes tem um ali que ele sai muito da média. Então, se você tirar, fazer uma análise de sensibilidade, você consegue melhorar o resultado final. Então, por último, depois que a gente faz a meta-análise, a gente vai avaliar a qualidade da evidência. Então, a gente viu que atualmente tem se valorizado mais a qualidade do que o modelo de estudo propriamente dito. Então, o GRADE é uma ferramenta que é muito utilizada, muito confiável, que vai atribuir níveis de evidência classificando a força da recomendação em alto, moderado, baixo ou muito baixo. Então, eles analisam 5 critérios, características. O risco de viés, a imprecisão, que nada mais é do que o tamanho do intervalo de confiança, a inconsistência, então, quanto que é a heterogeneidade, se tem viés de publicação e se a qualidade geral do estudo metodológico é boa ou não. Então, se faz aqui uma tabela, se coloca o desfecho que se quer avaliar,
o risco de cada grupo, de acontecer o evento, o risco relativo, o número de estudos que você incluiu, e ele vai fazer o cálculo, dependendo de quantos critérios você colocou para rebaixar o nível de evidência desses estudos. Então, aqui no caso, a evidência foi classificada como baixa. Então, ela tem uma baixa qualidade. Então, apesar da revisão ter dado para fazer meta-análise, você vai ter usar esse resultado com cautela na sua prática clínica, porque isso mostra que ainda precisa mais estudos bons de qualidade para melhorar a qualidade da evidência. Então, a revisão vai concluir isso, que apesar de ter sido feita uma meta-análise que favoreceu tal intervenção, esse uso dessa intervenção na prática ele deve ser feito com cautela. Então, a revisão ela permite interpretar os resultados, interpretando qual foi a força da evidência encontrada, como que você vai poder aplicar esse resultado na prática. E também, às vezes, traz informações sobre qualidade de vida, sobre custos das intervenções, quando os estudos trazem essas informações. Às vezes, dá para fazer uma análise de custo-efetividade de um determinado procedimento. E também a revisão vai falar sobre os riscos e benefícios da intervenção de interesse, tá? E eu queria só deixar por último para vocês a ideia de que a revisão sistemática ela é uma coisa viva, ela é uma coisa ativa, né? Ela não é estanque. Então, o fato de você fazer uma revisão sistemática sobre determinado assunto e ter um determinado resultado, não quer dizer que isso vai mudar com o tempo. Então, eu trouxe como exemplo aqui essa revisão que foi feita em 2001, que teve como resultado que você reduzir a luz no berçário prevenia o aparecimento da retinopatia da prematuridade. E essa revisão ela foi revista em 2013 com novos estudos e o resultado foi exatamente o contrário, mostrando que não tem diferença você baixar a luz da sala do berçário, que isso não vai interferir no aparecimento da doença. Então, sempre que tem estudos em andamento, né, você deve colocar na sua revisão sistemática, dizendo que quando eles estiverem prontos, você vai incluir nos seus resultados e que esses resultados eles podem vir a mudar. Tá? E no finalzinho da revisão sempre tem lá um capítulo assim, implicações para a prática clínica, implicações para a pesquisa. Então, muitas vezes a revisão ela vai dizer que é preciso mais estudos do que existem atualmente. Ou ela vai dizer, não, olha, com a evidência que já temos hoje, não precisamos mais de estudos sobre isso. Já tem uma recomendação forte, que é essa. Tá? Então, sempre vai ter isso no final. E eu sempre coloco isso aqui no fim, porque eu acho que isso resume bem o trabalho que a gente faz na revisão sistemática, né? Você parte de uma pergunta clínica, você faz um protocolo sistematizado. Você seleciona os estudos, aí você coloca numa peneirinha, extrai os dados, averigua a qualidade dos estudos, faz a meta-análise, e aí você faz uma discussão, discutindo os seus resultados, e isso é disseminado e colocado em prática, né? Então, sempre que vocês puderem, né, tentem ler um estudo, um artigo, de forma crítica, né? Vendo se realmente o estudo tem qualidade metodológica ou não, se as informações que deveriam estar ali estão, né? Mesmo que vocês não vão fazer uma revisão sistemática, esses conceitos ajudam a gente a enxergar as publicações de uma forma diferente, né? Ajuda quando você for fazer a revisão para sua tese de mestrado ou de doutorado, né? Então, era isso. Eu espero ter respondido as perguntas aí iniciais, propostas. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eliane, muito obrigada, viu? Eu queria, eu queria fazer um comentário, porque, na verdade, né, todo estudo, toda tese deveria começar com uma revisão sistemática, né? Porque a gente, antes de fazer a tese, a gente tem que saber o que já foi feito daquele assunto, porque se você está fazendo uma tese para aquele assunto, é porque o seu orientador considera
que aquele assunto ele ainda está com uma resposta indefinida, né? Uhum. Então, assim, eu acho super interessante a gente aprender a fazer revisão sistemática, porque no fundo, talvez todo mundo faça uma revisão, mas que não é sistemática, não é sistematizada. E eu acho que a Uhum. gente perde muito quando não faz, né, a revisão sistemática, Com certeza. né? Eu acho que, assim, mesmo quem vai fazer um ensaio clínico, né, que está propondo fazer um ensaio clínico, então já dá uma olhada, né, já tem um panorama de como que os outros ensaios clínicos pecaram aqui ou ali, então você já vai fazer o seu de uma forma diferente, que vai preencher aquelas lacunas que estão faltando, né? Então, isso é bem interessante mesmo. Ah, outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você falou que a Cochrane tem uma ferramenta, né, para coletar os dados, né, que tem aquela tabelinha lá do verde, do amarelo, do vermelho. Isso é disponibilizado gratuitamente? Como é que é? É o Heveman, né? É o programa da Cochrane, é o Heveman. Ah, Heavman. Você acha para fazer download gratuito no Google, tá? E aí você aprende, tem todo um aprendizado, né? Para você ir colocando os dados, aí ele faz automaticamente. Você coloca as informações e ele já gera o gráficozinho das cores com risco de viés e ele faz as meta-análises também. Então você vai colocando os dados e ele já gera. Então, você fala se o desfecho é dicotômico ou não, se o efeito que você quer é randômico ou não. Então, você vai colocando as informações e ele já faz todas as meta-análises. Ajuda bastante. Agora, se for estudo observacional, aí existem ferramentas para analisar o viés que são diferentes dessa do Heaven. Então, tem o Robbins 1, o Robbins 2, que são outros domínios que são avaliados, porque como não tem randomização, então não precisa daqueles primeiros itens lá que vão ver se teve ocultação da alocação, nada disso, porque o estudo mas nem eles são da Cochrane também? da Cochrane mesmo. A Cochrane já está admitindo fazer essas revisões de estudos observacionais, porque não tem jeito. Tem estudo que não tem ensaio clínico, tem assunto que não tem, né? Então, eles estão diversificando. Tem a Newcastle também, que é uma boa ferramenta também para estudo observacional. E dá para você E juntar. Se você fazer meta-análise, por exemplo, faz um subgrupo só com os estudos de ensaio clínico, outro subgrupo só com observacional. E aí você compara para ver se mudou o resultado, se teve randomização ou não. Então, é bem interessante também de fazer. deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você falou que a heterogeneidade é alta e que você pode fazer uma análise sensitiva, né? Você vai tirando cada estudo por vez e ver se a heterogeneidade diminuiu ou não. Isso aí não seria uma forma de você artificialmente melhorar o Não, sabe resultado? por que não? Sabe por que não? Porque os estudos que você está mantendo são os que são mais parecidos. E o objetivo da meta-análise é pegar os estudos parecidos. Então, né, aquela foto que eu mostrei lá, que tem os grupos diferentes de cor, né? Se você juntar cores diferentes, você vai ter um resultado que não é tão bom. É por isso que a heterogeneidade sobe. Então, às vezes, você tirando um, você não pode tirar um monte, senão não vai sobrar estudo. Mas se você tirar um, que é aquele que está mais divergindo, geralmente tem um intervalo de confiança muito grande, então já é um estudo que a incerteza dele é muito grande, então se você repetir ele 100 vezes, na maioria das vezes ele pode cair para cá ou pode cair para lá, né? Então, esse estudo ele está atrapalhando, então aí você separando ele, você deixa a sua meta-análise melhor. E uma última pergunta, Eliane, Hum? é o seguinte: o que que eu ia fazer de pergunta? Eu ia fazer uma pergunta, esqueci qual que era. Já você lembra. Mas alguém quer perguntar? Tá todo mundo quietinho? Ah, tem algumas conversas no chat, deixa eu ver o Ah, que que é? Ah, não, eles estão dando os parabéns para você, Eliane.
Ah, lembrei a última pergunta. É o seguinte: existe um número, mais ou menos, que a gente poderia dizer um número que, por exemplo, você, quando você faz uma determinada pergunta, você tirando depois, aí você faz, né, todo aquele sistema de busca, e aí você vai chegar a um número de artigos X que você vai ter que ler eles todos para ver se esse número é um número que mais ou menos existe, ou seja, por exemplo, se for acima de tanto, você não está com a pergunta muito boa, a sua pergunta está muito inespecífica. Existe isso, você entendeu? Eu entendi. Não, mas assim, existe, se a sua pergunta não tiver, a sua estratégia de busca não tiver boa, você pode perder muito artigo, tá? Isso é um fato. Outra coisa que perde muito às vezes, você selecionar só artigo em inglês, por exemplo, tá? Então, tem agora uma série de artigos que são em alemão, que tem chinês, tá? Que não estão nessas bases mais maiores e que às vezes você precisa mandar traduzir, e são estudos bons até, né? Então, a gente tem uma mania de querer pegar só estudo em inglês, às vezes o estudo está em francês, está em alemão, você não inclui porque você não consegue alguém que traduza e tire os dados para você. Então, isso também é uma forma de perder. Mas não tem isso não. Às vezes, a maioria dos assuntos hoje em dia tem uma quantidade imensa de artigos, né? O que acontece muitas vezes é aquela hora que você vai excluindo tudo, você vai tirando porque não é o que você quer, você chega num número muito pequenininho às vezes. E às vezes aquilo ali não permite você fazer meta-análise. Então você tem todo um trabalho, aí você chega num número de menor que 10 estudos, às vezes tem só 3 estudos, por exemplo, e você não vai conseguir fazer meta-análise com aqueles 3 porque tem um que é muito diferente dos outros. Então, isso às vezes é meio frustrante. E aí, a Cochrane, por exemplo, ela não está aceitando mais. Se você tiver uma revisão sem meta-análise, e para publicar na Cochrane, você tem que fazer o protocolo primeiro, você tem que publicar o protocolo. E depois você publica a revisão sistemática. E às vezes você faz um protocolo, dá um trabalho danado, e aí você vai fazer a revisão, você não acha um número suficiente de estudos para fazer a meta-análise. Por isso que atualmente a inserção de estudos controlados, que tem grupo controle, mas não foram randomizados, às vezes é uma estratégia boa para você aumentar esse N, você conseguir fazer uma meta-análise. E aí você chega num resultado melhor, né? Entendi, tá bom, muito obrigada. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Vocês Bom. desejam fazer? Uma última pergunta, Eliane. Você indica algum curso de meta-análise que você acha, esse vale a pena, dá para fazer assim, assim, e você bem didático, como que é? Hoje em dia tem bastante na internet, né? Mas assim, curso mesmo, estruturado, bonitinho, tem um curso que tem o Centro da Cochrane no Brasil, né? Que é lá na Escola Paulista, e eles dão, periodicamente, eles fazem esses cursos. Já veio aqui para Botucatu. Eles dão aulas com professores presenciais e tudo, né? Mas aí é um investimento, não é um curso grátis, né? Mas vale a pena para quem tem interesse mesmo em fazer uma formação melhor, né? E tem os colóquios da Cochrane também, né? Que eu já fui em dois, eles são muito bons, se aprende muito. São grandes congressos internacionais da Cochrane que se discute tudo de revisão sistemática com o pessoal do mundo inteiro. Então, tem o grupo do Eyes and Vision, né? Que é o grupo da oftalmologia, e assim, tem bastante material. Se você entrar na Cochrane mesmo, dentro do grupo Ozen Vídeo, tem bastante material lá para aprender. Mas eu ainda tenho muita coisa para aprender. Tem novos modelos de revisão que estão saindo agora, revisões integrativas, revisões. é, e assim, eu não tenho muita familiaridade com isso, né? Ainda tenho que aprender, mas é um mundo, né? De conhecimento. Tá, joia. Tá bom, então. Tá joia.
Bom, então acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode terminar. Tá Eu bom? agradeço Muito novamente a obrigada pela oportunidade. sua palestra, foi ótimo, excelente, viu? Agora eu já sei para quem perguntar minhas dúvidas. Tá certo. Tá, Obrigada, Ju? gente. Uma boa noite para todo mundo, tá? Bom descanso. Boa noite, Tá. Liane. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite.